ao Fernando, que está coordenando aí essa live. Vamos promover outras, não é? Chegou, então, a nossa mediadora, decana, professora Neide Malar. Professora, está com a palavra, então, eu já vou aqui ficar no meu local de participante e ouvinte, então, tá bom? Conduz aí. Um abraço a todas e todos. Está desligado o microfone, professora, tem que ligar. Continua desligado. Está desligado, agora, professora. Não, agora eu acho agora está ligado. Está tá? ligado. Está ótima essa posição, então, agora. Está ótimo. Obrigada. Eu Tem gostaria de, então, agradecer a professora Ani pela deferência de mediar esse debate e dar boas-vindas aos nossos queridos participantes deste evento, a doutora Ana Cecília e o doutor Fernando. É um prazer muito grande, uma honra desmedida tê-los aqui no IESE para participar desse encontro e discutir essa questão tão importante e que é alvo de críticas, né, muitas vezes, de ambos os lados, né, tanto de contribuintes quanto dos representantes do Estado, e, portanto, esse é realmente um momento oportuno para discutirmos essa questão. Não é? A doutora Ana Cecília é conselheira do CARF, e isso é muito importante, que temos aqui a posição, né, ainda que seja pessoal dela, mas espero também que ela dê a posição do conselho. E temos aí também o doutor Fernando, que é também vice-presidente do TAR, né, aqui de Brasília. Portanto, são dois grandes especialistas no assunto. E vamos, então, aqui estabelecer agora a formatação deste evento. A doutora Ana Cecília vai ter a palavra por até 25 minutos para explicar, né, as reformas que estão aí em curso, né, e discutidas, inclusive, no âmbito do STF, e, a partir daí, eu farei breves comentários, breves mesmo, porque o nosso tempo é curto, sobre a sua exposição e abrirei ao doutor Fernando também 25 minutos para que ele coloque as suas ideias. E, infelizmente, como o tempo é curto, nós não poderemos abrir a palavra aos demais participantes. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, eu acredito que mais tarde, né, em momento posterior, a doutora Ana Cecília e o doutor Fernando estariam dispostos a responder essas perguntas, não é? Então, dito isto, abro o microfone para a doutora Ana Cecília para pronunciar a sua palestra. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, né, que foi a mim direcionado pelo presidente, né, do TAF, o doutor Fernando, e para mim é uma grande honra participar desse evento, né. Essas discussões acerca do voto de qualidade, elas têm demonstrado muito o interesse social na temática, e que é, para mim, já um indicador de relevante importância, porque a sociedade está interessada. Se a sociedade está interessada, é sinal de que a sociedade conhece a relevância tanto do Conselho, dos conselhos de um modo geral, né, do CARF e dos demais conselhos administrativos, que têm atuado, assim, de uma forma intensa na seara tributária. E aí eu separei um pouco a minha palestra, assim, mais com uma conversa, né, mais informal, mas, assim, a princípio, eu gostaria só de frisar pontos, assim, que eu entendo relevante, tratar um pouco também a respeito da própria estrutura do Conselho, né, porque algumas pessoas, para que todos possam
se entender melhor como funciona o CARF, né? Qual a estrutura do CARF. Aí, a seguir, eu trato um pouco a respeito dessa questão do voto de qualidade. Eu sei que o doutor Fernando também tratará, né, dessas alterações, então vou fazer um breve apanhado e depois eu me coloco à disposição para as perguntas. O princípio, eu resolvi tratar inicialmente da questão relativa ao princípio da legalidade. Por quê? Porque o CARF, ele faz o controle de legalidade. Essa é a missão principal do Conselho. Atualmente é a missão primordial. Então, o princípio da legalidade, como todos sabem, ele rege severamente toda a atividade administrativa do Estado. Em matéria tributária, né, que é um terreno bem delicado, por tocar direitos fundamentais dos administrados, quais sejam os direitos de propriedade, e no caso de crimes tributários, a questão da liberdade, as normas que disciplinam a matéria administrativa, a atividade administrativa, são especialmente rígidas, devem existir, então, uma aderência aos mandamentos que o direito positivo institui. Então, a legalidade, né, como uma limitação constitucional ao poder de tributar, que já é óbvio pela própria natureza da regra, né, que limita a exigência da Constituição Federal, né, que está ali inserido na seção 2ª, intitulada como das limitações do poder de tributar. Então, tal limitação, ela confere uma segurança jurídica às relações jurídico-tributárias. E o poder público encontra, sim, nos direitos fundamentais, limites para a sua ação, né, e objetivos também para serem perseguidos, e também fundamentos para a instituição dos tributos. Então, assim, nesse contexto, tratando do princípio da legalidade, a gente observa que ele possui, para os administrados, um viés relevantíssimo, né, que é um viés de defesa, funcionando como um verdadeiro escudo contra o poder estatal e concretizando exigências de abstenção, derrogação e até mesmo de anulação de atos do Estado. E na seara administrativa surge o controle de legalidade realizado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E a finalidade do Conselho, né, que é um órgão colegiado, é um órgão paritário, integrante do Ministério da Economia, consoante se traz do regimento interno, é de julgar recursos de ofício e recursos voluntários de decisão de primeira instância proferidos pelas delegacias regionais de julgamento, bem como os recursos de natureza especial que versem sob a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E no julgamento dos recursos especiais, o CARF, ele tem a função de uniformizar a jurisprudência do Conselho. Então, as câmaras superiores de recursos fiscais, elas surgem na estrutura do Conselho como colegiados aptos a buscar a pacificação jurisprudencial. Então, não tem uma função, digamos assim, de terceira instância, porque, no caso, a gente tem as decisões das delegacias regionais, que são a primeira instância, segunda instância, o CARF. E a Câmara Superior, ela visa apenas a uniformização da jurisprudência. E dentro desse cenário, o Conselho, ele, como órgão paritário, ele é integrado por um número par de conselheiros, são 8 conselheiros em regra, né, salvo algumas situações excepcionais, são 8 conselheiros que integram o colegiado, e desses 8 conselheiros, são 4 oriundos da Receita, né, são auditores fiscais, e os outros 4 são representantes dos contribuintes, que eles são, na verdade, indicados em uma lista tríplice pelas confederações, como CNI, CNF, CNC, CNA e outras. E nessa lista tríplice, essa lista ela é encaminhada para o Conselho, para avaliação, né, dos requisitos, e o Conselho analisa e encaminha, né, para o ministro da Economia, e é feito o procedimento de designação. E aí a gente tem mandatos, que são mandatos de 2 anos, né, que são, no máximo, até 6 anos, né, o limite total, e em casos excepcionais para vice-presidentes, tem situação em que os mandatos, eles são de até 8 anos. Então, esse é um apanhado geral da estrutura do Conselho e da finalidade. E hoje a gente tem essa discussão, que é o tema que se busca discutir aqui, a questão do voto de qualidade. Esse tema, ele é imensamente polêmico, e não é recente essa discussão, né, e ela tem ganhado mais espaço agora com as alterações, né,
trazidas aí pela medida provisória recente, a 1160, mas a gente vê que essa questão do voto de qualidade, ele é aplicado assim, em vários tribunais, no judiciário. E eu vendo, assim, me preparando para essa nossa conversa, eu vi que, assim, essa ideia de voto de qualidade, ela teve origem, né, na mitologia grega, né, que ela vem de uma história que envolvia, né, a expressão voto de Minerva à época. Teve o surgimento no episódio da mitologia, né, a deusa Atena, para os romanos era conhecida como Minerva, presidiu um julgamento de Orestes, um mortal, e Atena é protetora dos gregos, né, que governava a filosofia, a literatura, a música, a artes, atividades associadas às políticas, e Orestes era acusado de matar a sua mãe. Então, nesse julgamento, né, dessa situação, foi necessário o voto ali de Minerva para desempatar. Então, a origem desse, pelo menos apontado em algumas pesquisas que eu fiz, a origem desse voto de qualidade, que oriundo no mesmo sentido desse voto de Minerva, justamente vem para a função de desempate. Então, desde a edição aqui no nosso país, desde o decreto 70235, é aplicado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com alteração em 2009, com exceção no ano de 2009, é aplicado no CARF o voto de qualidade. O voto de qualidade significa que o presidente da turma, que sempre é um auditor fiscal, ele que decide em caso, ele acaba tendo 2 votos, né? Ele sempre decide em caso de empate. Então, esse regulamento veio sendo aplicado ao longo de muitos anos, né? Ao longo de muito tempo, e aí, o decreto, ele trazia a seguinte previsão, ele dizia o seguinte, artigo 25, parágrafo 9º, os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior e das câmaras, das turmas e turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão voto de qualidade e os cargos de vice-presidente por representantes dos contribuintes. Então, era assim que ia sendo aplicado, no caso de empate, o presidente da turma, o auditor fiscal, ele decidiria ali, proferiria um voto que promoveria o desempate. E aí, em seguida, teve a superveniência de uma lei que acabou trazendo o artigo 19E, que tratou da questão do desempate, da questão da decisão favorável ao contribuinte quando houvesse empate. Então, afastou esse voto de qualidade. E aí, a gente, depois, com a superveniência da MP 1160, retomou o estado originário, que é a questão do voto de qualidade. Isso gerou uma polêmica muito grande no meio acadêmico, né, no meio jurídico, e diante de várias ações judiciais também, o contexto de muita instabilidade, inclusive porque muitos advogados começaram a pedir no judiciário a retirada de pauta de processo, devido à instabilidade quanto ao voto de qualidade, sobreveio uma portaria, a portaria MF número 139, foi publicada no dia 6 de abril de 2023, né, disciplinando, assim, a retirada dos processos de pauta de julgamento do CAF, durante a vigência da medida provisória 1160, que restaurou o voto de qualidade nos casos de empate nos colegiados. Assim, nesse cenário, atualmente, né, diante da vigência da MP, que processos por parte dos contribuintes, nas hipóteses que cada sujeito passivo, né, tiver interesse de retirar, até que a situação se estabilize, né? Então, assim, hoje tem se dado muito enfoque, né, nessa de qualidade, o Conselho tem tomou essa providência, né, tem tomado providências no sentido de trazer mais segurança jurídica, né, mas até o momento a gente está nessa situação. E aí eu até tinha separado umas decisões judiciais, que se tiver tempo eu comento sobre elas, mas assim, o que eu queria deixar a respeito desse tema também, a minha posição sobre essa questão do voto de qualidade. Eu vejo assim que devido até talvez algumas pesquisas com relação ao percentual de votos de qualidade que são favoráveis aos contribuintes,
e as decisões que acabam mantendo os lançamentos. Então, se vê muita discussão sobre isso. Mas, pela análise assim, particular que eu faço a respeito do voto de qualidade, eu não vejo assim, como algo de grande problema para a sociedade, porque eu vejo o voto de qualidade. O sistema que a gente atua hoje é o sistema onde há paridade, e o conselheiro, seja ele representante dos contribuintes, seja conselheiro representante da Fazenda Nacional, a atuação do conselheiro, ela é impessoal. Ela é impessoal. Não, eu, por exemplo, sou conselheira representante dos contribuintes, mas a análise que eu devo, né, cumprir é a análise da legalidade. Então, assim, independente de quem esteja, né, ali, vamos dizer, o auditor fiscal, que é o presidente da turma que profere o voto de qualidade, ele deve atuar com imparcialidade, porque ele, embora seja oriundo, né, da Receita Federal, ele atua no interesse público de controlar a legalidade. Então, nesse cenário, eu não vejo voto de qualidade com maus olhos, né? Mas eu vejo que a sociedade, diante de pesquisas, né, da quantidade de percentual de votos que são desfavoráveis aos contribuintes, o pessoal se insurge realmente contra a situação, mas eu acho que isso, talvez isso remonta a uma questão, assim, administrativa, da própria estrutura de como funciona o conselho, porque eu vejo que tem um dispositivo que considero bem relevante no regimento interno do conselho, que ele traz limite de mandatos para todos os conselheiros, representantes dos contribuintes e representantes da Fazenda Nacional. Só que tem uma situação que se excepciona, né, determinadas funções de auditores fiscais que recebem DAS, entre outras, no artigo, se eu não me engano, o artigo 40, parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 14, que vai tratar disso. Depois eu vou até conferir, que dá a possibilidade, a esse limite de mandato não se aplica a determinados auditores. O que é que isso gera? Isso gera uma situação na qual, em muitos casos, num colegiado, acaba havendo um certo desequilíbrio, porque muitas vezes você tem, num colegiado, auditores, né, que são conselheiros, que estão, vamos dizer, há 10 anos no conselho, ou seja, têm uma experiência, sim, bem importante com relação às discussões, às temáticas, e aí você tem representantes dos contribuintes que acabam entrando no conselho, tendo um limite de 6 anos, acabam ficando menos tempo e necessário, assim, essa interferência pode resultar numa disparidade, né, nas discussões, pode ter algum efeito nesse sentido, e eventualmente interferir até no resultado dessa análise do presidente de turma para proferir o voto de qualidade. Então, talvez haja um desequilíbrio nesse ponto. E aí, assim, esses são os principais, né, pontos que eu queria colocar, né. Eu vejo, assim, que o conselho, ele tem essa função realmente de controle de legalidade, independente de o conselheiro ser representante da fazenda ou dos contribuintes, na atuação dentro do CARF, o conselheiro, ele não tem interesse, ele não defende ninguém, ele apenas controla a legalidade. Então, nesse cenário, eu vejo que é importante se analisar qual o detalhe do sistema, que, ao meu ver, pode ser essa situação que eu coloquei do regimento interno, que muitas vezes causa um desequilíbrio na turma, e pode ocasionar, assim, é uma consequência na análise pelo presidente da turma, na aplicação do voto de qualidade. Mas aí, assim, no atual cenário, que a gente espera, né, que essa situação se estabilize, se decida logo se vai permanecer o voto de qualidade, se vai retomar, né, a situação do 19E, para que o contribuinte ele tenha mais segurança jurídica nas relações e o CARF possa oferecer, né, da maneira esperada ali, uma resposta à sociedade de uma forma, né, justa, célere, que atenda bem os anseios sociais. Então, em suma, era isso que eu tinha para falar. Eu vou me colocar aqui à disposição de quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigada.
Eu acho que a doutora caiu, porque tá, a imagem dela ficou parada. Eu vou falar com ela aqui no WhatsApp, só um instantinho. Bom, eu acho que, então, até ela retornar, podemos, então, passar a palavra para o outro expositor, não é? Dr. Fernando Antônio, que, então, vai estabelecer, realizar, não é, a sua exposição acerca deste tema tão importante, já, então, explorado e dissertado pela nossa primeira palestrante. Passo, então, a palavra para o doutor Fernando, para as suas considerações. Por favor, doutor Fernando. Parece que caiu também, doutor Fernando caiu. Doutor Fernando caiu. Bom, doutora Ana, eu acho que esse foi um tema de suma importância, né? É um tema que não é muito explorado dentro da academia, principalmente dentro de um curso de graduação, não é? Nós temos muitos alunos, muitos graduandos que a todo momento apresentam essas demandas porque estão estagiando, porque pretendem estabelecer a sua carreira profissional dentro dessa vertente. Então, nós queremos cada vez mais, a nossa pretensão, a nossa prospecção, que esse tema seja muito explorado. É um tema importante, não é? Porque tem muitos impactos na vida de muitas categorias, não é, doutora Ana? Verdade. Não, e eu vejo, assim, até na minha época de faculdade, assim, a gente não se falava, né, não se falava tanto de processo administrativo fiscal. A gente estuda muito processo administrativo, né, no âmbito federal, processo administrativo, né, no âmbito estadual, mas não processo administrativo fiscal. E o PAF hoje ele está ganhando uma dimensão, né, com toda essa questão, essa análise que vem sendo feita, as alterações que estão sendo propostas, né, na alteração do contencioso. Então está ganhando um espaço bem relevante, né? E a gente percebe que essas iniciativas, esse tipo de palestra, de evento, de seminário, ela nos remonta assim, a uma ideia de que cada vez mais as pessoas estão mais interessadas, né, nesse assunto, porque é de extrema relevância social, né, e é importante que todos conheçam, que todos participem, né, que haja um diálogo realmente, né, para que essa integração chegue, né, ao conselho, sociedade, e a gente trabalhe juntos, né, nesse objetivo de conseguir uma justiça, né, uns resultados que tragam ali um controle de legalidade e atenda, né, da maneira esperada. O doutor, acho que o doutor voltou. Já retornou, mas muito importante mesmo. Eu sou professora de Direito Administrativo e a gente sente a necessidade de cada vez mais explorar, não é? Esses temas tão importantes, ou seja, os processos que circulam e que tramitam nos conselhos, etc. Bom, doutor Fernando, passo então a palavra. Obrigada, doutora Ana Cecília, esclarecedora a sua exposição. Como eu disse ali, falava já no início da nossa live, é necessária, sim, a vinda de vocês outras e tantas vezes. Por favor, doutor Fernando, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos e a todas. Estou tendo alguns problemas, eu estou tentando fazer a inserção aqui de uma tela, né, compartilhar, e não estou conseguindo, né? Então, mas vamos tentar, né, falar um pouco, mesmo sem apresentação. Eu acho que com as telas que eu havia preparado fica mais fácil o entendimento, mas não havendo, a gente vai tentar suprir essa lacuna, né? Doutor, no início estava aparecendo, tá? Começou a aparecer alguma apresentação, aí depois o senhor caiu, mas assim, começou a aparecer, né? Eu não sei agora não está. Agora não está, mas no início, antes do senhor cair, dava para ver um slide. Agora não está nem disponibilizando para mim a possibilidade de passar, né? Você gostaria de mandar para mim sua apresentação? E eu peço, então, aqui a nossa equipe técnica para ir passando, doutor Fernando? Sim, eu acho que seria bastante Passa para o meu WhatsApp, então, por favor. Um minuto só, por favor.
essas intercorrências técnicas Isso sempre acontecem, parte, né? Faz parte, todos nós compreendemos. Faz parte das questões, né, do mundo virtual. É só mandar para o meu WhatsApp. Ou então, se quiser mandar para o e-mail, pode também. Tem meu e-mail? Um minuto só aqui. Estão me ouvindo, professora Ani? Professora Neide, aqui nós estamos tendo uma intercorrência técnica, que o nosso expositor vai passar um slide, iniciou, mas caiu, e eu vou passar para a nossa equipe técnica e passando os slides aqui para ele. Mas você não está aparecendo, não, tá, Neide? Eu não estou aparecendo. Mandou Vou já, aparecer, Fernando? Mas eu estou no quarto. Acabei de mandar agora, professora. A internet caiu. Tá, vou passar aqui agora. Neide, nós não estamos... Neide, você está falando conosco? A senhora me ouviu? Não, você não está aparecendo. Agora está. Mas está entrecortando, né? Sim. Estão me ouvindo? Alberto, por favor, Alberto, eu acabei de te enviar o slide do expositor do doutor Fernando. Você pode iniciar, então, para nós? Bom, doutora Anne, se eu pode vou iniciar começar, a exposição, né? Eu vou começar, né? Enquanto inicia a não exposição aparece, enquanto estou falando aqui com o Alberto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Ana Cecília Lustosa da Cruz, que é a vice-presidente do CARF. De igual sorte também agradecer a senhora, né, a doutora Ana Ávila de Assunção, que é a nossa coordenadora do curso de graduação, né, de Direito do IESB, além, evidentemente, né, da mediadora, a doutora Neide Malar, que é também minha professora, né, na disciplina de Direito Econômico. Eu também cumprimento a toda a comunidade acadêmica do IESB. Então, o objetivo desse bate-papo, dessa live, especificamente, é trazer à comunidade acadêmica do IESB a informação sobre essa questão tão relevante que a doutora Ana Cecília já trouxe inicialmente, do voto de qualidade nos tribunais administrativos do Brasil. Além de outras questões que eu quero abordar, envolvendo também o processo administrativo fiscal, se eu tiver tempo, né, em todos os entes da federação. Então, já entrando diretamente na questão, né, enquanto não vem, né, os slides, o que é o voto de qualidade? É aquele voto decisivo que desempata uma votação. Né? Então, por favor, coloque em tela de apresentação, se eu puder fazê-lo. Acho que não, né? Então, passa, por favor, para a segunda tela. Então, é aquele voto decisivo que desempata uma votação. Né? Existe uma questão jurídica envolvendo hoje no Brasil, né, a questão do voto de qualidade no CARF, que é o nosso tribunal administrativo do órgão central. A doutora Ana Cecília já abordou um pouco essa questão, né? Tal questão ela foi levada ao STF, já existe uma maioria formada contra o voto de qualidade, né, no CARF,
tal como ele era formulado desde 1972, né, com o presidente votando em 2 oportunidades. Ele vota como vogal durante o julgamento, e, se houver empate, né, ele também vota no desempate. Mas essa ação no STF, ela está suspensa por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Agora, a questão do voto de qualidade, não conseguiu compartilhar as telas, né? Tá. A questão do voto de qualidade, com esse formato, né, do presidente votando 2 vezes, ele havia sido extinto lá em 2020, né, com a publicação da Lei 13.988, que era consequência de uma medida provisória, né, do Executivo que tratava do contribuinte legal, e o Congresso entendeu, né, por bem acrescentar nessa medida provisória um artigo estabelecendo que, em caso de empate no tribunal, no CARF, né, não haveria mais o voto de qualidade, né? No caso do empate, seria sempre a favor do contribuinte, né? O dispositivo foi incluído, como eu já disse, pelo Congresso, né, e foi mantido, né? Ele foi sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que quer dizer que vigorou durante os anos de 2020 e 2021 essa regra de que, no empate, favorecia o contribuinte, embora, em grande parte, né, desse período, o CARF quase não tenha julgado, né, tanto pelas questões que a doutora Ana Cecília já abordou, né, de pedidos do contribuinte face à insegurança jurídica que tal questão levantada, seja por interesse do próprio CARF, que também se sentia, né, um pouco desconfortável com essa questão. Com a entrada agora do novo governo, foi editada a medida provisória 1160 de 2023, que retoma o voto de qualidade no âmbito do CARF na forma original. Então, através desse normativo, né, dessa medida provisória, os conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que são os representantes, que são os presidentes das turmas e da Câmara do CARF, voltaram a desempatar as votações, né, embora eles também continuem atuando como vogais durante o processo. Por favor, tem como colocar mais para frente o voto de qualidade nos tribunais administrativos, um pouco para frente. Mais uma. Outra. Então, é justamente isso. Explicando essa questão do CARF, eu gostaria de explicar que existem diversos tribunais administrativos na federação, né? O CARF é o tribunal administrativo do órgão central. Então, o CARF julga os processos dos impostos de competência da União, né? Imposto de renda, IPI, imposto de importação, exportação, IOF, por aí vai. Já nos Estados Federados, todos os Estados Federados têm tribunais administrativos, que, evidentemente, julgam os impostos de sua competência, né? Dentre todos, o mais importante, o ICMS. Assim como na maioria dos grandes municípios, também tem tribunais administrativos, evidentemente julgando, né, os impostos de sua competência, dentre eles o mais importante, o imposto sobre serviço. Aí a gente pode citar, né, o São Paulo, né, São Paulo capital, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai. O DF, tendo em vista a competência tributária, né, híbrida prevista, né, no artigo 147 da Constituição, pode instituir tanto os tributos estaduais, né, como os municipais. E, nessa linha, evidentemente,
o TARF do DF vai atuar em todos esses impostos. Por favor, a próxima. Então, além de existirem diversos tribunais, também existem divergências legislativas quanto ao tipo do voto de qualidade que cada um adota. Só para ter uma ideia dessa divergência, eu ontem participei do GT01, que é o GT que trata do contencioso tributário, envolvendo só os presidentes dos diversos tribunais administrativos dos estados. E durante essa reunião eu lancei justamente um questionamento, quais os tribunais que adotavam um modelo semelhante ao do CARF, ou seja, com o voto de qualidade e o voto de vogal durante o processo. Então, quer dizer, aqueles que responderam na hora, a gente tem São Paulo, Rio Grande do Norte, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, todos adotam o mesmo modelo do CARF. Já aqueles que adotam um voto de qualidade em que o presidente só atua no caso de desempate, então nós temos o nosso caso, o caso do DF, Tocantins, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraíba, Alagoas. Então, quer dizer, existe uma divergência também entre os diversos tribunais, quanto à modelagem desse voto de qualidade. Por favor. Uma tela para frente. E aí, para chegar, como que se chegou a essa modelagem no Tribunal Administrativo do DF, é importante conhecer a função e o funcionamento do próprio tribunal. Então, o TARF-DF é um órgão julgador dos processos administrativos fiscais. Ele foi criado em 1964, então, quer dizer, o nosso tribunal está completando agora, em 2023, 59 anos de existência. Então, é um tribunal também bastante consolidado e respeitado, tanto no meio jurídico, quanto pela OAB, quanto pela sociedade do DF. Por favor, a próxima tela. Ele é vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda do DF, e ele é responsável pela revisão, em última instância administrativa, das exigências dos tributos do DF, jurisdição contenciosa, ou seja, aqueles lavrados através de autos de infração contra o contribuinte. Assim como também julgamos os processos de reconhecimento de benefícios fiscais, regimes especiais, restituição de impostos, a chamada jurisdição voluntária, em que o processo se inicia com a vontade do contribuinte e não com a vontade do fisco. Por favor, mais uma tela. E além dessa questão da função, é muito importante também entender a composição do tribunal. O TARF ele é integrado por 14 conselheiros efetivos e outros 14 suplentes, também, assim como o CARF, em repartição paritária entre o Distrito Federal, os membros do Distrito Federal são todos integrantes da carreira de auditoria fiscal, e os dos contribuintes são representantes classistas, representantes da sociedade civil organizada, de representantes da Fibra, FEComércio, a Cinep, que é das escolas particulares, Febratel, e por aí vai. Todos os integrantes são nomeados pelo governador do DF para mandatos de 3 anos, admitida uma única recondução. Por favor, a próxima tela. Então, o presidente do TARF é eleito pelos próprios contribuintes, pelos próprios conselheiros, tanto os representantes do DF, quanto os representantes dos próprios contribuintes. E, da mesma maneira, o vice-presidente é eleito dentre os representantes dos contribuintes, mas por todos os contribuintes, por todos os conselheiros eleitos. O TARF funciona com 2 câmaras, ambas com 3 representantes de cada setor, ou seja, 3 representantes da Fazenda e 3 representantes dos contribuintes. E o Tribunal Pleno com a totalidade dos conselheiros.
né? A primeira Câmara e o Pleno têm como presidente o próprio presidente do TARF, e a segunda Câmara é presidida pelo vice-presidente do TARF. Por favor, a próxima tela. Quando a gente coloca isso no organograma, aí fica mais fácil de visualizar. Então, nós temos o funcionamento do TARF com a primeira Câmara e o presidente do CARF, né, que é o presidente do tribunal, e mais 6 conselheiros, 3 da Fazenda e 3 dos contribuintes. Da mesma maneira, a segunda Câmara, só que lá o presidente é o vice-presidente, que é o representante dos contribuintes, mas também com outros 6 conselheiros, 3 representantes da Fazenda e 3 representantes do contribuinte. Nessa modelagem, o presidente só vota se a questão, né, se o julgamento chegar empatado, né, a decisão. Então, ele vai proferir um voto de Minerva, um voto de qualidade, se o processo chegar até ele empatado. Da mesma maneira, no Pleno, eu falei que todos os conselheiros efetivos lá atuam, né, ou seja, os 14, sobre a presidência do presidente do CARF, só que lá atuam com direito a voto apenas 12 conselheiros, 6 da Fazenda e 6 dos contribuintes. O vice-presidente, ele participa da sessão, porém sem direito a voto. Então, também no Pleno, funciona a questão do presidente só votar nas questões do voto de qualidade. Perfeito? Então, por favor, a próxima tela. Então, o voto de qualidade no TARF-DF somente acontece se houver empate nas votações, tanto nas câmaras quanto no Pleno. É que o presidente votará somente nessa situação. Não existe possibilidade do voto como vogal dos presidentes, tanto nas câmaras quanto no Pleno. Então, ele só vota mesmo em caso de empate nas votações. Por favor, em relação ao voto de qualidade, basicamente era isso. Agora, eu fiz um apontamento, por favor, a próxima tela, que é mais para que a comunidade acadêmica possa tomar conhecimento de outros temas também extremamente importantes que acontecem no processo administrativo fiscal e que, inclusive, podem ser objetos, né, de se avançar, né, num projeto de monografia. Só para efeito de conhecimento, foi feita uma pesquisa entre 27 países, todos participantes da OCDE, né, que tem a sua sede em Paris e que participam, né, os grandes países do mundo civilizado participam da OCDE, e aí constatou-se que em nenhum desses países, desses 27 países, né, os julgadores são indicados pelas corporações empresariais. Em 24 desses 27 países, quer dizer, quase 90%, os julgadores são vinculados à administração tributária e a análise do recurso é realizada por seus próprios servidores. Somente em 2 desses países, Dinamarca e Finlândia, existem órgãos de julgamento administrativo desvinculados da administração tributária, precedendo as disputas judiciais, mas sem a indicação de julgadores por empresários. Por favor, a próxima tela. E em um único país, a Noruega, né, que busca o aconselhamento, escutar, né, outras agentes independentes da administração tributária, como associações empresariais, universidades, associações profissionais e outros. Eles são consultados, mas lá há somente uma instância de julgamento. E o tempo de julgamento é de, no máximo, 2 anos, ao passo que aqui, contando o órgão central e as demais instâncias, né, em média, o nosso processo ele demora para a conclusão por volta de 10 anos. E lá também exige o recolhimento prévio do tributo, né, para a recepção do recurso. E as suas decisões podem ser questionadas judicialmente. Por favor, a próxima tela.
Outra questão também profundamente importante, profundamente atual, existem diversas propostas legislativas em tramitação nas nossas casas legislativas para alterar o processo administrativo fiscal. A gente já viu, ainda que brevemente, a necessidade de haver uma certa uniformidade, né, no processo administrativo fiscal, né, coisa que hoje existe muito pouco. Não existe uma lei complementar federal que discipline as questões, né, de ordem geral. Então, existem diversas propostas em tramitação, a maioria delas fruto de uma comissão de notáveis e juristas, né, instalada por solicitação do STF, na gestão do então presidente, o ministro Fux, e grande parte delas é destinada, né, ao órgão central, mas que acaba desaguando nos demais, né, processos administrativos fiscais. Então, é um tema extremamente interessante, né, para aqueles que se interessarem. Eu tenho todas essas propostas catalogadas, então é outro tema bastante interessante. Por favor, a próxima tela. Então, só caminhando para o final, a gente também é bastante questionado quais os tipos de recursos que existem nos tribunais administrativos. Será que seriam os mesmos que existem nos tribunais judiciais? Então, a gente fez, só a título de informativo mesmo, né, numerando alguns processos, né, o CARF tem outros similares, quer dizer, eles guardam uma certa similitude com o processo judicial, embora haja algumas coisas bem específicas. Por favor. Então, era só isso, era só para acrescentar, para agradecer, né, a presença, né, da doutora Ana Cecília. É extremamente válido, como ela mesma já disse, trazer essa discussão à comunidade acadêmica, né, aumentar essa discussão sobre os processos administrativos fiscais que acabam envolvendo toda a sociedade. Toda a sociedade deveria estar muito mais envolvida, mas, de toda maneira. Então, eu retorno a palavra à nossa mediadora, doutora Malardi, né, doutora Neide Malardi, né, para a conclusão, né, para o encaminhamento das demais questões, e também estou à disposição para qualquer eventual dúvida, não só, se não der tempo agora, no momento oportuno também, eu respondo depois por e-mail. Então, muito agradecido. Doutora Neide, a palavra é da senhora. Está no silencioso, doutora. Neide, está no silencioso. Está no silencioso. Mas muito obrigada, doutor Fernando, mais uma vez. Reitero aí. Pronto, professora Neide, reitero aí nossos agradecimentos. Me retiro. Doutor Fernando, foi muito esclarecedora a apresentação, né? Assim, eu não conhecia os detalhes do TARF, né? É muito interessante conhecer a estrutura desse conselho, que tem também essa relevância, né, gigante aqui no Distrito Federal. E um ponto, assim, que eu não coloquei, e eu também não sei se funciona no TARF da mesma maneira se funciona no CAF, da mesma maneira que funciona no CAF, é a questão das decisões definitivas. Porque a gente tem no âmbito administrativo, né, a regra geral de que a decisão obtida num processo administrativo, ela não é definitiva, você pode levar para o Poder Judiciário e discutir. Então, essa é a regra, não há esse impedimento, né? Só que a gente tem especificidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde, quando o contribuinte, e é até por isso mesmo que o voto de qualidade ganha tamanha repercussão, né? Porque quando o contribuinte ele logra êxito na demanda, quando a decisão é favorável ao sujeito passivo, a Fazenda Nacional ela não pode discutir o mérito no judiciário. Então, é uma decisão definitiva no âmbito administrativo, que é uma situação bem peculiar, né? Se o contribuinte perde, ele pode levar ao judiciário a discussão.
Agora, se o contribuinte ganha, a decisão se torna definitiva, a decisão de mérito, né? A não ser que tenha alguma nulidade, seja uma questão, mas em regra é isso que acontece. Então é por isso que ganha o voto de qualidade, essa discussão toda assim do percentual de decisões que são favoráveis quando há voto de qualidade. Todo esse estudo, ele se dá em conta dessa circunstância, porque se o contribuinte logra êxito, a decisão se torna definitiva, né? Então, é um ponto que eu esqueci de colocar, eu não sei se no TAF também é assim, ou se caso o contribuinte, ele ganhe, o Distrito Federal ainda pode entrar no judiciário. Nós temos, o processo administrativo, ele tem especificidades e ele funciona de maneira não uníssona em todo o Brasil. Então, quer dizer, o Distrito Federal, a nossa regra é que pode sim, inclusive a representação fazendária, ela mesmo pode fazer o recurso na esfera judicial, tá? E discutir questões mesmo de mérito, da redistribuição, né? Lembrando, assim, que também a questão do voto de qualidade, até nas grandes discussões aí, eu tenho participado recentemente, muito se coloca, né, a questão de normalmente, ter um percentual muito alto de manutenção dos lançamentos quando há aplicação do voto de qualidade. É importante perceber que não são em todos os casos, assim, né, há muitas decisões por maioria, então a aplicação do voto de qualidade são em situações excepcionais, né, de empate, e também o presidente da turma, ele faz uma apreciação impessoal, é a regra que deve ser aplicada. Então, assim, não necessariamente porque houve um empate, o presidente, ele é oriundo, né, da Receita, não necessariamente o voto, ele será contrário ao sujeito passivo, porque, na verdade, a gente tem, né, não se tem, pela regra, não se deve ter, né, interesse em manutenção, ou afastar o lançamento. O interesse é em aplicar a legalidade e, se for devido, que seja exigido, se não for devido, que o lançamento, ele realmente seja derrubado. É só esse ponto. Muito bem. Então, eu acredito que os nossos ouvintes aqui estejam bem esclarecidos acerca do funcionamento desses tribunais administrativos. Agora, eu gostaria de fazer umas ponderações mais em torno de princípios jurídicos, não é? É importante a gente ter em mente que a legislação que criou o CARF é uma legislação da época não democrática do Brasil, né? Em que havia realmente uma concertação entre empresários e o Estado. Então, se explica muito bem o funcionamento desses conceitos. Agora, eles têm de ser trazidos à realidade da Constituição de 1988, que é uma instituição que prega o pluralismo, não é? E apesar de não acolher o contencioso administrativo em seu sentido estrito, mas no sentido amplo, em que que existem outras instituições, inclusive no CAD, onde eu fui conselheira durante 4 anos, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, persiste este problema, não é? Porque o voto de qualidade no Brasil tem sido confundido com o voto cumulativo. E são coisas completamente diferentes. Tanto que na lei do CARF, quanto na atual lei do CAD, onde se pratica também esse voto cumulativo, não há, e espero que isso seja examinado pelo STF, não está expresso na lei o voto cumulativo. Ele aparece que, em caso de empate, quem proferirá o voto de qualidade, né, será, primeiramente, era o representante do Estado e agora é o representante dos contribuintes. Eu nem digo da sociedade, porque são casos específicos, né? São entidades representativas do empresariado que fazem parte majoritariamente desse conselho. Agora, a questão da paridade, ser um órgão paridade, não induz ao pensamento
de que o presidente tenha de votar 2 vezes. Não é muito pelo contrário, é o contrário. Não é? Porque numa democracia, o princípio que vigora é cada cidadão um voto. E é esse o princípio também que vigora no Poder Judiciário. Cada cidadão um voto, ninguém vota 2 vezes. E esse raciocínio leva à situação absurda de que o presidente, tanto do CARF quanto do CAD, vota para empatar e depois ele vota para desempatar. Ele avoca-se um direito que a lei não confere, porque a lei não fala que ele tem que votar 2 vezes. Não é? E isso não está dito nem na lei do CARF, nem na lei do CAD. E essa situação, no âmbito do Ministério da Fazenda, é mais complicada ainda, porque tem uma conotação ideológica muito grande. É só ver o que aconteceu nos últimos 3 anos, né? Alguém entrou lá e achou que quem tinha que ter a palavra final era o contribuinte e deu voto de qualidade aos contribuintes. E agora entra uma outra ideologia que acha que tem que ter a palavra o Estado e muda-se a lei para ter palavra Estado. Isso só gera cada vez mais segurança jurídica. E todo absurdo jurídico leva realmente à insegurança. Então, na verdade, o que está se questionando aqui não é o voto de qualidade, é o voto duplo, é o voto cumulativo. É um determinado julgador, né, ter na decisão majoritária 2 votos. Quer dizer, isso é absolutamente antidemocrático, isso é absolutamente contrário ao princípio do pluralismo e não pode vigorar no ordenamento jurídico que se diz plural, não é? Então, essa solução realmente tem que ser dada, e não há, e ela tem que ser dada, não tem visto o princípio da legalidade, porque realmente o Estado de Direito é regido pela legalidade, pelo princípio da legalidade. Mas o importante é como controlar um cidadão que não respeita o princípio da legalidade. E é por isso que existem todos esses mecanismos de controle. Espera-se que o administrador haja conforme a lei. Mas como nem sempre ele age conforme a lei, é que há necessidade de mecanismos de controle. E é sempre a gente levar em consideração também o fato de que realmente o descumprimento da lei em toda a sociedade que se diz democrática e avançada é minoritário, não é? São a minoria das pessoas que descumpre a lei, que não age conforme o direito. Então, isso também não pode servir de justificativa, não vamos dar ao representante da Fazenda o direito de decidir, porque na história ele sempre decidiu de forma técnica. Mas até a forma técnica, e hoje a hermenêutica trata disso com muita precisão, tem conteúdo ideológico. Você vai decidir se é técnico ou se deixa de ser técnico com base na sua visão de mundo, né? Como nos ensina o grande hermeneuta Gadamer. E, na verdade, essa questão do voto de qualidade, ela tem de ser vista no contexto do Estado Democrático de Direito, não é? É o princípio de que ninguém pode ter 2 votos. Então, quando se forma a maioria, o presidente não vota. Isso me parece óbvio, não é? O presidente não vota, não faz sentido o presidente, não. Agora, já tem a maioria, eu vou votar para empatar, porque depois faço prevalecer a minha posição. Quer dizer, esse entendimento, essa interpretação é absolutamente contrária ao princípio colegial. O colegiado existe exatamente para quê? Objetivar o subjetivo. São várias opiniões ali que são tomadas e se decide o que vale pela opinião da maioria. Agora, não está certa a maioria ser formada por um cidadão que tem 2 votos, seja um tribunal administrativo, como é o caso do CARF e é o caso do CAD, né? Seja um tribunal judicial, em que o presidente também vota 2 vezes. Então,
Então, é essa questão principiológica que eu gostaria de colocar, não é? Porque, senão, muda o governo federal, vem outra medida provisória e diz o seguinte: não, agora quem vai decidir de novo vai ser o contribuinte. E a sociedade não pode ficar à mercê dessas posições ideológicas, não é? Quer dizer, decide-se conforme o bom senso, não é? E o bom senso e o princípio democrático dizem isso. Cada cidadão um voto, não é? Sendo absolutamente absurdo formar o empate para depois o mesmo jogador desempatar. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o nosso tempo já esgotou. Gostaria demais de agradecer a participação aí da doutora Ana e do doutor Fernando, e eu tenho certeza que nós voltaremos a outras discussões acerca desse tema, que é muito interessante. Gostaria, inclusive, de chamar outros professores do IESB que trabalham com essa questão do processo administrativo, para fazermos uma análise mais profunda e contribuirmos, assim, para a academia, né? E, quem sabe, né, até para o judiciário, com uma discussão mais aprofundada desse voto de qualidade. Então, eu agradeço a presença de todos, e em nome do IESB, sobretudo, e da professora Ani, que é a responsável pela organização desse evento. Alguma palavra, professora Ani? Apenas agradecer mais uma vez a senhora pela mediação, pela importante, competente, diligente e sábia moderação, aos nossos expositores, doutora Ana Cecília Lustosa, doutor Fernando Antônio de Rezende, não é? Contribuindo aí para a formação dos nossos alunos e explicitando, então, um tema tão caro e tão importante. Muito obrigada, professora Neide. Muito obrigada, expositores Obrigada e a alunos e todos alunas. e tenham um bom dia. Obrigado a todos. Até logo. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Cecília. Até logo.